Olá, eu sou o professor Carlos, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos continuar com as nossas revisões dos conteúdos do 7º ano do ensino fundamental. Vamos falar hoje de polígonos, da classificação dos polígonos em regulares e não regulares, certo? Vamos lá? Relembrando os polígonos. Os polígonos são figuras planas fechadas e limitadas por segmentos de retas. Você, ao longo da sua formação, já percebeu que essas figuras são estudadas com bastante frequência pela geometria. Agora faremos a classificação dos polígonos em dois grandes grupos, que são os regulares e os não regulares. Esses não regulares também a gente conhece como irregulares. Então vamos ver os exemplos. Eu tenho dois polígonos aí. O primeiro polígono, ele é um polígono regular. Por quê? Porque as medidas de todos os lados desse polígono são iguais e os ângulos internos também são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. O segundo polígono, ele é um polígono irregular. Por quê? Porque apesar de aparentemente a medida dos lados pareçam ser iguais, devem ser, mas se você observar visualmente, você vê que os ângulos não são iguais. Os ângulos de baixo, eles são ângulos retos, né? E o ângulo lá da ponta já vai ser um ângulo agudo, lá do final da parte superior do polígono. Então, ele já foge às características de polígono regular. Um polígono regular, característica do polígono regular. Um polígono regular possui duas propriedades que o diferencia de um polígono não regular, que é irregular. Todos os seus lados possuem a mesma medida e todos os seus ângulos internos possuem a mesma medida. Assim, por exemplo, um triângulo equilátero é um polígono regular, pois seus lados possuem a mesma medida e todos os seus ângulos internos medem 60 graus, certo? Então, polígono equilátero, né, que são os polígonos que têm os três lados iguais e, consequentemente, os ângulos internos também são iguais, que medem 60 graus. Então, esse triângulo é um polígono regular. Exemplo de polígonos regulares, né? Eu tenho aí o triângulo equilátero, eu tenho o quadrado, eu tenho aí um pentágono, um hexágono, um heptágono e aí vai. Por quê? Porque essas figuras aí todas possuem a medida dos seus lados iguais e a medida dos seus ângulos internos também são iguais. Por isso eles são polígonos regulares. Note que, intuitivamente, percebemos que em cada um desses polígonos, os lados são congruentes, ou seja, congruentes, né, em matemática quer dizer iguais. E as aberturas internas entre os lados consecutivos, ou seja, os ângulos internos, também são congruentes, têm a mesma medida. Polígonos irregulares, que caracterizam polígonos não regulares, que são os irregulares. Quando um polígono não atende ao mesmo tempo às duas propriedades que caracterizam um polígono regular, ele é dito irregular. Perceba então que não é suficiente um polígono ter todos os seus lados congruentes, ou seja, iguais, para ser regular, ou somente todos os ângulos internos congruentes, ou iguais, né? Observe o polígono a seguir. Os polígonos a seguir todos são irregulares. Então, o que acontece? Para o polígono ser regular, ele precisa atender às duas propriedades, as duas características lá do polígono regular. Ele tem que ter todos os lados iguais, né, congruentes, e também tem que ter a medida de todos os seus ângulos internos iguais. Não pode ter um e o outro não. Se atender a uma das características e não atender a outra, não é regular. Então ele vai ser irregular. Esse primeiro exemplo aí, o que eu tenho? Eu tenho um polígono que eu já observo aí que ele não vai ser regular, porque ele não atende a nenhuma das características ditas lá anteriormente. Então, ó, ele possui medidas dos lados diferentes, né, ó, 14, 30, 9, 25, e a medida dos ângulos também. Eu tenho um ângulo obtuso lá de 120 graus, lá em cima o quadradinho lá no A indica um ângulo de 90, então ele é um polígono não regular, ou seja, irregular. Esse retângulo é um bom exemplo de polígono que atende a uma das características. Então, se você observar, esse retângulo, ele vai ter a medida dos ângulos, dos quatro ângulos internos, vão ser iguais a 90 graus, congruentes, né?
mas a medida dos lados vão ser diferentes. Então, a base ela é maior do que a altura. Então, ele já não vai ser um polígono regular, ele vai ser um polígono irregular. Um outro exemplo é desse triângulo. Então, no triângulo retângulo, o que é que eu tenho? Eu tenho que esse ângulo, que tem um quadradinho aí, esse quadradinho representa um ângulo reto de 90 graus. E os outros dois ângulos são ângulos agudos. Então, por essa característica, ele já não é regular. Sem contar que a medida dos lados, nesse caso aí, também são diferentes. Então, esse triângulo aí é um polígono irregular. Observem que o triângulo é um quadrilátero, observem que o retângulo é um quadrilátero que possui todos os seus ângulos internos iguais a 90, como eu já tinha falado. Mas mesmo assim é irregular, pois seus lados consecutivos têm medidas distintas, ou seja, diferentes. O mesmo acontece geralmente com o losango. O losango ele possui todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais, mas os seus ângulos internos consecutivos podem ter medidas diferentes. O único quadrilátero que é regular é o quadrado, pois ele reúne as duas condições necessárias. Então, o quadrado ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos também, porque os ângulos internos de um quadrado é 90 graus. Nunca se esqueça, o quadrado é ao mesmo tempo um retângulo e um losango, ok? Exercício. Analisando os polígonos abaixo, qual ou quais deles são necessariamente regulares? Então, eu tenho alguns polígonos, aí eu tenho o quadrado, eu tenho um triângulo, e tenho um pentágono e um losango. Então, aqui, qual ou quais deles não são necessariamente regulares? Então, aí eu tenho... quem não é regular? Esse pentágono aí que você vê que alguns pentágonos eles são regulares, mas esse aí não é regular porque quando você vê pela abertura aí dos ângulos, você vê que esses ângulos aí vão ser diferentes, tá? E o losango, como a gente já tinha falado, ele não é regular, certo? Por quê? Porque esse losango ele vai ter os ângulos diferentes, apesar dos lados serem iguais. Agora, uma correção, ali na segunda imagem, está dizendo triângulo equilátero. Esse triângulo aí não é equilátero, esse triângulo aí, ele é um triângulo retângulo. Então, aí ele não vai aparecer a marcaçãozinha aí, que ele não é regular. Então, esse daí também não é um triângulo, não é um polígono regular. Por quê? Porque esse triângulo aí, pela imagem aí, é um triângulo retângulo, então ele também é não regular. O equilátero ele possui os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais, mas essa figura aí está errada, né? Ela seria um triângulo retângulo, não equilátero. Então, fazendo essa correção, a figura 2 também é não regular. Então, eu só teria como regular a primeira figura, que seria o quadrado. Por quê? Porque o quadrado ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos também são iguais, porque são 4 ângulos retos, beleza? Então, gente, vamos para o exercício 2. Exercício 2. Classifique os polígonos abaixo em regulares ou não regulares. Então, aqui eu tenho 4 polígonos, que eu preciso analisar esses 4 polígonos e dizer se eles são regulares ou não regulares, né? Esses não regulares são os polígonos irregulares. Bom, lá na definição de polígonos regulares, o que me diz? Me diz que um polígono ele é regular se ele possui todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais, e também ele é regular se ele possui todos os ângulos internos iguais. E lá me diz que ele só é regular se ele atender a essas duas características. Então, vamos analisar a primeira figura. Na primeira figura, eu tenho um retângulo cujos lados menores medem 5 centímetros. E o lado maior, os dois lados maiores medem 11 centímetros. Então, como esses lados são diferentes, então ele não atende a essa característica de lados iguais. Se eu for analisar os ângulos internos desse retângulo são iguais. Só que para ele ser regular, ele tem que ter os ângulos internos iguais
e a medida dos lados também iguais. Então, essa primeira figura é não regular, ou seja, ele é irregular. Próxima figura, desculpa. A segunda, eu tenho aí uma figura, um polígono, né, com todos os 6 lados, né, com medida igual a 6 centímetros. Então, ele atende a característica de lados iguais, né, para ser um polígono regular. E os ângulos visualmente também são iguais. Então, esse polígono ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos congruentes, né, iguais. Então, esse polígono é um polígono regular. Terceira figura, o triângulo. Esse triângulo, visualmente, se não tivéssemos as medidas dos lados, a gente poderia entender que ele é um polígono, é um triângulo equilátero. Só que, nesse triângulo, como a gente tem o valor das medidas, né, de cada lado, nós temos 2 lados que medem 9 centímetros e a base desse triângulo mede 7 centímetros. Então, daí ele não é regular. Por quê? Porque as medidas dos lados elas são diferentes. Então, eu não preciso nem analisar a medida dos ângulos internos, né? Porque já que a medida dos lados são diferentes, então esse triângulo, ele é um polígono irregular, certo? Terceira figura, eu tenho aí um losango. Nesse caso, ele tem a medida dos lados iguais a 7 centímetros, né? Atende a primeira propriedade lá, a primeira característica dos polígonos regulares. Só que a gente sabe que no losango, as medidas dos ângulos são diferentes, os ângulos internos. Então, se a medida dos ângulos internos são diferentes, ele não é um polígono regular, ele é um polígono irregular, ou seja, não regular. Terceiro exercício. Analise as afirmativas a seguir e classifique-as em verdadeiro ou falso. A. Um polígono é dito regular quando um segmento de reta que possui extremidade em seu interior possui pontos fora dele. Nada a ver, então é falso. Em todo polígono regular, o centro tem a mesma distância dos lados, ou seja, é equidistante dos lados. Verdadeiro, né? O centro do polígono regular é também o centro da circunferência onde esse polígono está inscrito. Verdade. Então, todo polígono regular ele pode ser inscrito na circunferência. Um polígono é dito irregular quando seus lados não são todos iguais e seus ângulos internos têm a mesma medida. Falso. O raio do polígono regular é também o raio da circunferência que o circunscreve, no qual está inscrito. Verdadeiro. E por hoje, gente, é só. Hoje nós estamos finalizando mais uma aula de revisão dos conteúdos do 7º ano, né? Falamos de polígonos regulares e irregulares. Acessem a plataforma da Secretaria, plataforma Eduque, e revejam essa aula. Até a próxima.